Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus queridos irmãos, nós temos aprendido com a perseverança da igreja primitiva grandes e inspiradoras lições no versículo 42. Nas ministrações que nós já tivemos anteriormente. E nesse versículo 42 de Atos capítulo 2 consta que aquela igreja, que era a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e também nas orações. Então, isso aqui, queridos irmãos, para a igreja primitiva eram critérios deles viverem essa realidade, perseverarem nessas realidades, que era a realidade da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Porém, queridos, saindo do versículo 42 e chegando no versículo 43 do capítulo de número 2 de Atos, o doutor e historiador Lucas registrou outra grande virtude da igreja em Jerusalém, que está demonstrado nesse versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que virtude, queridos irmãos, é esta que o doutor Lucas enfatizou nesta igreja, ou nesta brilhante igreja, nesta inspiradora igreja? Era exatamente a virtude da reverência. A igreja primitiva era uma igreja reverente. Mas para a gente entender o teor dessa expressão registrada pelo Dr. Lucas, precisamos aprofundar um pouco dentro dos conceitos desta palavra reverência ou reverente. Porque, se você observar, queridos, o versículo 43 diz: em cada alma havia temor. Então, havia naquela igreja primitiva essa virtude do temor ou da reverência. A palavra grega para temor é o mesmo que phobos, com PH, como antigamente se escrevia farmácia com PH, parmácia. Então a palavra grega para temor aqui é phobos, e tem vários significados, sendo que um deles é reverência. Então phobos é o mesmo que temor, que é o mesmo que reverência. É praticamente, queridos, o mesmo sentido da expressão de Paulo escrevendo a carta aos Efésios no capítulo 5 e no versículo 33, quando ele disse o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, esta palavra reverência usada aqui pelo Dr. Lucas, queridos irmãos, referente à reverência que a igreja tinha, a igreja primitiva, é a mesma palavra que Paulo usa para falar aos casados, ao compromisso do homem com a mulher e a reciprocidade da mulher para com o homem, que é exatamente a mulher reverencie o marido. Reverencie aqui tem como sentido venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. Então, reverencie, aqui na expressão de Paulo, tem o sentido de venerar, isto é, de tratar com deferência ou obediência reverencial. Ou seja, a mulher vai reverenciar o marido no sentido de tratar com obediência. Só que para que a gente aprofunde ainda mais e entenda
O que isso quer dizer? Vamos trabalhar a palavra venerar. Venerar é o que, queridos? Venerar é dedicar reverente respeito. Venerar é dedicar reverente respeito, é ter grande consideração por. Ou seja, não é que Paulo está dizendo que a mulher, ela vai cultuar o marido, no sentido de se prostrar diante dele, para assim o reverenciar. Não. A palavra reverencia o marido aqui, traz consigo o sentido de dedicar reverente respeito ou de ter grande consideração pelo marido. Reverenciar é isto. Logo, o que acontecia, queridos, com a igreja primitiva, quando era mencionado aqui pelo Dr. Lucas, que essa igreja era uma igreja que tinha temor, significa dizer que era uma igreja que tinha reverência pelo Senhor, principalmente quando nós estamos falando de culto. Então, venerar é dedicar reverente respeito, é ter grande consideração por. De modo geral, reverenciar ou reverência traz a ideia de respeito por aquilo que consideramos importante. Por exemplo, quando a esposa reverencia o marido, queridos, nesse sentido que eu tenho explicado para vocês, está se falando de entender, isto é, a mulher entende que o seu marido é importante e que por isso ele merece ser respeitado, ele merece ser reverenciado. Essa mesma expressão que Paulo usa e que a gente leva, ou que o Dr. Lucas levou para falar da igreja primitiva, queridos, traz a mesma ideia desse modo geral, de reverência é o respeito por aquilo que consideramos importante, mas também, do modo específico, a reverência designa o respeito às coisas sagradas. Então, a igreja que teme a Deus é exatamente a igreja que o respeita, que o considera, ok? Essa é a igreja que tem o temor do Senhor no seu coração, isto é, os crentes que temem a Deus são aqueles que o respeita, que o considera, são aqueles que reverencia o Senhor, principalmente no momento do culto, em todo o seu contexto de vida, mas especificamente dentro do ambiente de culto. E aí, queridos irmãos, para contextualizar à luz da Bíblia tudo isso aqui, ou continuar aprofundando, nós temos um dos textos que melhor se aplica na prática o tema da reverência, especificamente no momento do culto. E esse texto está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Isso me faz lembrar daquele outro texto bíblico que diz que o tolo calado é confundido com o sábio. Nós temos aqui, nessas palavras do sábio Salomão em Eclesiastes 5, de 1 a 3, um grande exemplo de temor, de reverência no culto, na casa do Senhor. A expressão do versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. A gente precisa imitar a igreja primitiva ao ponto de reverenciar a Deus, de temer ao Senhor, de uma forma tão grande, que quando a gente chegar aqui na casa do Senhor, a gente ter
a decência de colocar celular em modo avião, de evitar conversas paralelas, de tratar de negociações no horário do culto. Isso é falta de respeito a Deus. Por exemplo, tem alguns irmãos que a gente está aqui em cima do púlpito pregando, e ele ou ela está sempre do lado de alguém, que a cada palavra que é falada aqui, ele dá uma cochichada no ouvido do irmão ou da irmã. Eu lamento dizer a você, mas o nome disso é irreverência, falta de respeito para com a casa de Deus, para com a palavra de Deus e para com o homem ou a mulher de Deus que está aqui em cima do altar ministrando. Aí às vezes vocês podem dizer assim, mas pastor, quando eu cochicho no ouvido do irmão ou da irmã, eu estou falando exatamente o que o senhor está falando. Ora, queridos irmãos, não seria mais decente e reverente você vir para a igreja trazendo um papel e uma caneta e anotar, e quando sair daqui você procurar um crente que gosta de Bíblia e começar a discutir o assunto para enriquecer ainda mais o seu conhecimento bíblico? Sim ou não? Mas por que alguns irmãos preferem praticar a irreverência? Porque preferem dizer, eu não tenho respeito para com a casa de Deus, para com a palavra de Deus e para com o homem ou a mulher de Deus que esteja ministrando a palavra do Senhor. E não é que está dizendo, eu não tenho respeito por isso ou aquilo, não. É que a prática está dizendo isso. Nós não comunicamos apenas com palavras, nós comunicamos também com os nossos comportamentos. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a gente chega na casa de Deus, nós precisamos nos comportar de uma forma reverente, respeitosa para com a presença do dono da casa, que é o Senhor nosso Deus. E o dono da casa, ele se comunica com nós. E seria uma falta de educação muito grande alguém estar falando com você e você falando também ao invés de parar para ouvir. Falta de educação tem cura. Tá, irmãos? Só para constar. Então, meus queridos irmãos, guardar o teu pé quando entrar na casa de Deus fala disso. Fala de ter reverência na casa do Senhor. Às vezes eu fico pensando, queridos, que a nossa falta de educação dentro da casa de Deus, a nossa falta de temor, de respeito a Deus é tão grande que parece que já está na hora das igrejas começar a fixar nas paredes plaquinhas de proibições. Algumas já têm, mas eu acho que caberia já em todas as igrejas, pelo menos em muitas igrejas que existem por aí afora, ter a plaquinha da proibição do uso do celular, do uso da conversa paralela, até mesmo plaquinha dizendo, aqui é proibido negociar durante o culto. Porque tem irmãos que negociam dentro do culto, irmão. Tem irmãos que fecham contratos de empresas dentro do culto. Ou seja, trata-se de 2 horinhas apenas de culto. E mesmo assim, vários crentes conseguem profanar essas 2 horinhas que devem ser dedicadas a Deus. O que é isso, pastor? Isso é falta de reverência, isso é falta de temor, isso é falta de respeito para com o sagrado. Interessante que a gente prega esses assuntos e a igreja não dá mais glória a Deus. O povo não consegue dar glória a Deus mais com isso. Por que será, né, irmãos? A gente fala essas verdades e o povo fica assim, olhando para a cara da gente assim, e não sai um aleluia mais. Não sai um, oh glória. Antigamente saía até um, fala papai. Agora não sai mais nada. O povo fica tudo olhando. Assim, eu acho que deve estar pensando, acaba logo pelo amor de Deus. Fica na tua, rapaz. Eu não vou nem repetir o que ele falou ali. E comida boa a gente não come conversando, não come calado, né? O irmão disse aqui que às vezes se passa no glória, mas é porque está muito gostoso. Aí eu endossei, é que comida boa, se a gente comer falando, a gente não usufrui daquele sabor todo. Ok, é sempre bom ter uma explicação aí para poder amenizar a coisa. Mas, queridos irmãos, é exatamente isso, meus irmãos. A falta de reverência, e deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos.
A falta de reverência é a razão, se não a principal, não acredito que seja a principal, mas uma das principais razões pelas quais a presença de Deus está cada vez mais distante das igrejas. Os cultos estão cada vez mais frios, mais vazios da presença de Deus. Por quê? Porque a reverência está indo embora. Sabe, a falta de temor durante o culto é um anda-anda. Está em casa, irmão, o crente está em casa, não toma um copinho de 200 ml de água, mas quando chega na igreja, é uma bebeção de água do lapeta. Do lapeta, não é o K não, é lapeta. Está em casa, irmãos, dificilmente vai ao sanitário, mas quando chega na igreja, desculpe o termo, é uma mijadeira só. Meus irmãos, pastor, mas é necessidade. Exceções, alguns irmãos que tomam remédio de pressão, eu sei que esses efeitos são incontroláveis e inevitáveis. Isso aí eu sei, mas não, eu não posso acreditar que é a maioria dos irmãos. É o culto todo, irmão, um anda-anda. É uma bebeção de água o culto todo, é sanitário toda hora. O nome disso é falta de reverência, falta de respeito, falta de temor. É profanação durante o momento que deveria ser um momento sagrado. O doutor Lucas, ele diz no versículo 43 que na igreja em Jerusalém, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Aí eu me lembro da infância, né? Na infância, eu ia para a igreja com a minha mãe, os meus irmãos, e a gente tinha aquele negócio de ficar do lado de fora, perturbando o porteiro, botando apelido no porteiro, né? Brincando no momento do culto ali na frente da igreja. Aí o porteiro, quando não dava uns 2 petelecos na gente, falava com a mãe, ia lá e falava: ó, irmão, vai pegar seu filho que está perturbando ali, ó. Aí eu acho que o peteleco que o porteiro dava era melhor de quem falar com a mãe. Porque o que era que manhinha fazia? Pegava a gente, levava para o corredor, dava uma taca bem dada, aí a gente voltava tudo quebrantado, um choro tremendo, limpando as lágrimas, sentava no banco e se não conseguisse assistir o culto todo, dormia no banco, mas parava de perturbar na igreja. Porque na minha infância eu aprendi que a casa de Deus é lugar de temor, de reverência, reverenciar a Deus, a santidade de Deus. Mas hoje, irmãos, eu acho incrível, vergonhoso, incrivelmente vergonhoso, os próprios pais que dão chiclete para os filhos ficar na igreja, pipoca, pirulito, é um lambe-lambe desgraçado, no culto. Irmão, o lugar de comer pipoca é no cinema, não é na igreja não. E por que isso acontece, pastor? 2 coisas. Os pais já não têm mais temor a Deus. Segundo lugar, passa para o filho a impressão de que igreja é cinema. Cinema é cinema, igreja é igreja. Até no cinema, se você não tiver reverência para assistir o filme, alguém manda uma latinha de Coca-Cola em sua cabeça. Está atrapalhando o seu miserento. Até no cinema você tem que ter reverência para não atrapalhar quem está concentrado assistindo o filme. Mas na igreja não. Na igreja vamos fazer de qualquer jeito. Sim, o povo que bebe tanta água, eu fico pensando, e eu penso muito, viu, irmãos? Eu penso muito. Aí os irmãos, o povo que fica bebendo muita água, eu acho que eles pensam assim, ó, bom, eu ajudo a pagar essa água, esse copo eu também ajudo a pagar, então eu vou beber mesmo, para gastar o copo que eu ajudo a pagar com meu dízimo e minha oferta, essa água eu ajudo a pagar, eu vou beber mesmo, para poder valer meu dinheiro. Deve ser isso. Porque em casa não bebe 200 ml de água. Quando chega na igreja, quer beber 20 litros. Quando falta temor, falta reverência na casa de Deus,
Quando falta reverência na casa de Deus, sobra bagunça. E aonde tem bagunça, não tem a presença do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 37. Filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Quando Ezequiel profetizou sobre os ossos e começou a se formar, os ossos, cada um procurando o seu lugarzinho, e começou a se formar, e os ossos que eram apenas uma grande ossada, que eram apenas esqueletos, começou a nascer carne, nervo, músculo, etc. E quando estavam todos bem formados, ajustados, organizados, depois disse Deus: agora profetiza o Espírito. Para que o Espírito seja profetizado e ele faça-se presente, tem que ter organização. Deus não vai mandar profetizar o Espírito no meio de bagunça, coisa nenhuma, no meio de igreja irreverente, no meio de igreja que não teme a Deus, no meio da igreja que não reverencia o Senhor, no meio da igreja que não respeita a santidade de Deus no culto. E eu vou dizer para os irmãos que pregam, a irmã Nália, que é tipo eu, assim, explosiva, pregando. Quem é mais aqui? Sandoval, que é explosivo também pregando. Eu queria que vocês tivessem um time quando vocês estiverem pregando. Por mais explosivo que nós somos pregando, eu queria que vocês tivessem um time. Quando vocês estiverem ministrando, que a igreja estiver na inquietação da irreverência, pare de pregar. Não precisa falar nada, somente pare e fique olhando para a cara dos irreverentes. Os que mexem em celular na hora do culto, os que ficam andando para, não vai adiantar ficar profetizando o Espírito na bagunça não, o Espírito não vai vir, não vai adiantar, irmãos. Para de pregar, organiza a coisa, aí quando tiver organizada, continua profetizando o Espírito. Amém ou não amém? Não dá para dar glória a Deus mesmo não, né, irmãos? Tá impossível dar glória, não tá? Não tem problema, comida boa, Zé Filho diz que come calado, saboreando. Muito bem, então fique caladinho aí, mas fique alimentando o seu espírito com esta comida dessa noite. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, uma igreja reverente é uma igreja que cultua a Deus com profundo respeito e grande consideração. Quando o povo de Deus aprende a prática ou a praticar a reverência total ao Senhor, quando ela ora, o céu se abre. Quando a igreja aprende a reverenciar totalmente ao Senhor e a sua santidade, quando ela adora, a presença de Deus é manifesta. Quando a igreja aprende a reverenciar o Senhor de uma forma total, durante o período do culto, meus irmãos, a presença de Deus é manifestada, as pessoas de fora são atraídas para dentro da igreja, que cultua com grande consideração e profundo respeito a Deus e a sua santidade. A reverência é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela reverencia o Senhor. Queridos, você lembra que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, você se lembra que Maria fez o quê? Sentou pertinho de Jesus e começou a ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Marta estava com o espírito agitado, para lá e para cá, tudo bem que é importante a participação de Marta, mas é preciso entender que há tempo para todas as coisas. A presença de Jesus numa casa era raridade, irmãos. Jesus não tinha tempo para estar todo dia na mesma casa. Se eu moro naquela época, se eu sou daquele tempo e Jesus entra na minha casa, você acha que eu vou me preocupar em ficar lavando louça? Você acha que eu vou me preocupar em ficar tirando teia de aranha da casa? Você acha que eu vou me preocupar em ficar varrendo casa, passando pano no chão? Você acha que eu vou me preocupar de ir para a cozinha, fazer alguma coisa? Jesus, só tem água, porque tudo que eu posso disponibilizar aqui, depois da água, é os meus ouvidos e o meu coração para receber tudo que o Senhor tem para acrescentar na minha vida.
Por isso que Jesus falou para Maria: ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, tá? O que foi que Maria escolheu, pastor? Ela escolheu reverenciar a presença de Jesus. Uma perguntinha assim bem de leve, tranquilamente. Você tem reverenciado a presença de Jesus? O pastor e grande escritor cristão brasileiro Hernandes Dias Lopes disse: uma igreja cheia do Espírito Santo é formada por um povo cheio de reverência. Repetindo, uma igreja cheia do Espírito Santo é formada por um povo cheio de reverência. Se você só é reverente quando o microfone está na sua mão, você é um hipócrita. Porque tem gente que é assim. Só é reverente, só quer reverência quando é ele que está falando no microfone. Quando não é ele, vai lá para fora, irmão. Fica lá, em celular, batendo papo com um, batendo papo com outro. Bebe água, vai no sanitário, vai não sei aonde, roda, levanta, troca de lugar, conversa com um, cochicha no ouvido do outro. Mas quando o microfone está na mão do abnegado ou da abnegada, irmão, peraí, que agora o supra-sumo da divindade pegou o microfone. Hipocrisia pura. Quem é reverente, sentado ouvindo, é reverente com o microfone na mão. Quem é reverente, dirigindo o culto, é reverente sem estar dirigindo o culto. Reverência, irmãos, é uma virtude do verdadeiro crente que adora a Deus. Os seus filhos podem ser reverentes ao Senhor na casa de Deus. Basta ele chegar na igreja e ver você o exemplo de reverência. Agora, você é o primeiro não ter exemplo para dar. Acho que às vezes os filhos de alguns irmãos que devem ficar contando. Eu vou contar às vezes que manhã levanta e vai aqui, e vai lá, e vai acolá. Eu, quando era criança, na igreja, eu ficava contando isso. Tinha aqueles irmãos que eu contava quantas vezes na pregação ele dizia: aleluia, e Jesus não sei o quê, aleluia, e Jesus, aleluia, e Jesus, aleluia, e aleluia. Eu contava, irmão, era aleluia, que não era brincadeira. Tinha aqueles irmãos que na igreja, não sei o que, né, porque, né, e não sei o que, né, e Jesus, né, virava uma cabra, né. E eu contava, irmão. Mas eu era menino, eu era menino. E tem um bocado de gente que não é mais menino, que se comporta de forma irreverente. Na igreja, irmãos. O negócio é sério, né, quando a gente fala da Bíblia. E eu não venho a dizer que eu estou inventando conversa, não. Eu estou na Bíblia. Eu não estou falando anedotas. Eu estou falando Bíblia, com conceitos e aprofundamento bíblico. Conceitos de palavras. Bíblica. Amém? O tempo não me ajuda, mas eu vou concluir. O temor é hoje. Varou eu contar. Tu está contando quando adulta? É duas. A senhora abriu a boca porque quis. Vai ter que aguentar agora. É duas coisas. Primeiro, é a sua falta de reverência. Segundo, é a falta de evolução do orador. Né, irmão? Aleluia, aleluia, isso aqui, aleluia, né, aleluia. Isso é coisa, irmão, para novo convertido que aprendeu a andar agora. Então, assim, é duas coisas. É a falta de reverência da irmã, que deveria estar focada na palavra, e a falta de evolução do abnegado, que já tem não sei quanto tempo, que dirige culto, que prega, que faz e acontece na igreja, e não acaba com os vícios de linguagens. A irmã está errada, mas o indivíduo também está errado. Louvado seja Deus também. Porque, meu irmão, louvado seja Deus. Porque naquele dia, louvado seja Deus. Porque louvado seja Deus. Irmão, pelo amor de Deus, arranca os vícios de linguagem. É coisa para novo convertido, irmão. Porque você perdeu de dar um glória. Viu, Damares? Vou repetir. Você perdeu de dar um glória. Para com isso, irmão. Isso é palhaçada, isso é vício ruim. Isso é coisa chata. Olhe para o seu irmão e diga isso. Irmão, é uma chatice toda hora. Eu não olho não, viu? Eu não olho não. Olhe para o seu irmão. Não vou olhar não, miserável. Não vou olhar não. Não olho. Se fosse, irmão, para negócio de... para eu pregar para o irmão, eu estaria com o microfone pregando. Aí eu não estaria sentado ouvindo. Então a gente precisa entender
o que constitui-se irreverência no nosso ambiente de culto e corrigir, irmãos, e corrigir os nossos excessos. Para quê? Para que o culto seja uma bênção para a glória de Deus e para que o culto seja agradável na esfera humana também. As pessoas saiam do culto dizendo: que culto maravilhoso, que pregação maravilhosa, como a irmã dirigiu o culto tão bem, como a irmã que cantou o hino tão bem, como a irmã que teve a oportunidade para dar uma saudação, não cantou ainda a harpa, não leu um versículo, não cantou outro ainda a harpa, e não fez e aconteceu. Irmão, as pessoas vão sair satisfeitas do culto, glorificando ao Senhor. Mas caminhando para o fim, outro sentido para a palavra temor, queridos, é medo. Temor também significa medo. As manifestações das maravilhas de Deus, que eram realizadas na igreja primitiva, causavam temor, ou seja, medo em muitas pessoas. Quando algumas começavam a se distanciarem de uma vida temente a Deus, o juízo de Deus descia sobre o cristão irreverente, e o temor era restaurado no coração dos demais crentes. Atos 5, 1 por diante, olha aqui, ó. Mas um certo homem, chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriam o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que estava acontecendo, ou o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Expirou aqui, morreu. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Observe uma coisa, queridos. Quando Deus nota que o temor está saindo do coração da igreja, o juízo de Deus começa a ser mostrado na igreja. Porque se tem uma forma dos crentes terem um temor restaurado nos seus corações, é mediante a aplicação do juízo de Deus. Ó irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui com todo cuidado para vocês. Vai precisar Deus matar gente aqui nessa igreja para a gente aprender a temer a Ele e reverenciá-lo no culto, é? Vai precisar alguém cair morto? Ah, pastor, isso aí não acontece não. Isso aqui aconteceu, irmão, na chamada Era da Graça, tá? Era da graça. Juízo desceu a partir da palavra do nome de Deus e morreu um casal. E a morte daquele casal fez com que o temor, o respeito e ao mesmo tempo o medo brotasse de novo no coração daqueles que estavam achando que podia mentir para o homem de Deus, que podia se comportar irreverente para com aqueles que estavam com seriedade fazendo a obra de Deus. Vai precisar Deus matar gente aqui, é? Vai precisar Deus fazer gente cair e expirar, é? Eu acho que não precisa isso.
Basta sairmos daqui esta noite com esta palavra no coração, os pais aconselharem os filhos, os pais mudarem as suas rotas, os que são irreverentes corrigirem os seus comportamentos e corrigir dizendo, quando o irmão vier cochichar no ouvido: ô irmão, deixa eu ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Me deixa eu ouvir, depois a gente conversa, depois a gente cochicha, depois a gente... Deixa eu ouvir. Meus queridos, não precisa Deus matar ninguém. Só precisa a gente ouvir a palavra e fazer como está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A restauração do temor aqui na vida de Ananias e Safira não deu tempo de arrependimento. Foi instantâneo o juízo que desceu. Mas nós estamos pensando que Deus mudou, não é mesmo? Nós estamos pensando que Deus é só amor. Essa linguagem dos liberais lá fora, que quando a gente fala de juízo de Deus, eles dizem: Deus é amor. Deus não mata ninguém não, que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça e juízo, irmãos. Se a Bíblia de alguém lá mudou, a minha Bíblia continua a mesma. Eu não arranquei nenhuma página dela. Temos que temer ao Senhor, queridos. Temos que ensinar os nossos filhos que a casa de Deus é lugar de santidade, reverência, respeito, credibilidade. É lugar da gente cultuar ao Senhor. E para concluir, onde falta temor ou reverência a Deus, sobra juízo, castigo e privação da presença de Deus. Fique em pé, por favor.